Boa noite a todos. Hoje, dia 22 de julho de 2022, daremos início à quinta sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito a excelentíssima senhora, primeira secretária, que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Presente. Vereador Jefferson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereador Inês Satil Kuyama Kawamoto. Presente. Vereador Irineu Roberto da Silva. Presente. Presente. Vereador José Lopes. Presente. Vereador Manuel de Aquino Batista. Presente. Vereador Renato Souza Machado. Ausente. Vereadora Sandra Quente Viana. Ausente. Vereador Wander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Pronto. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito a excelentíssima senhora, primeira secretária, que proceda à leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Projeto de Lei 1991/2022, que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à concessionária de transporte urbano e rural de passageiros, de registro e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Desculpe, pode continuar, depois eu... Isso. Projeto de Lei número 11/2022, que altera dispositivo da Lei Municipal 1889/2020, que dispõe sobre a estruturação do quadro geral do pessoal da Câmara Municipal de Registro, de autoria da mesa diretora, com pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Coloco o projeto de lei 1991 de 2022 em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Aquino. Senhor presidente, só para título de informação, em relação ao projeto do subsídio das empresas de transporte, nós fomos questionar alguns itens hoje lá na secretaria, item como quilometragem rodada, que foi discutido que estava R$ 11,00, R$ 12,00. E, na verdade, está R$ 8,59 quilômetro. Tá? Então, conforme a arrecadação de passageiro, vai caindo também o pagamento por quilômetro. E hoje está R$ 8,59 km rodado dos ônibus. E nós, a prefeitura, em nome aí do prefeito, que não quer, de forma alguma, passar a dívida da empresa para aqueles que utilizam, né, o ônibus, o trabalhador dia a dia aí trabalhando, e para aumentar a tarifa do ônibus fica pesado. Estamos numa época difícil, que a pandemia ainda não acabou, o emprego, as portas do emprego está difícil, muito desempregado, e o prefeito está arcando com os custos, porque não pode passar esse preço para aqueles que utilizam o transporte público, para o trabalhador. Então, hoje seria um aumento aí para R$ 8, R$ 10 a tarifa, né? Então, o prefeito está vendo aí a possibilidade de pagamento com subsídio, para que o povo não tenha esse sacrifício, né? Não cria um sacrifício para o povo de pagar um aumento de tarifa. Por isso, essa Câmara aqui, eu quero agradecer aqui os vereadores, né? De estar aqui numa extraordinária, tá? Então, estão em recesso, a Câmara está em recesso, mas os vereadores estão aqui para que a empresa não pare o trabalho, para que o prefeito atenda e cubra essa despesa e que não seja passado de forma alguma para aqueles que utilizam o transporte público. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Também vou tentar fazer aqui um resumo daquilo, um pouquinho mais do que Aquino falou. Essa situação, eu acho que é uma votação, infelizmente, um pouco polêmica, porém necessária. Hoje nós temos dois caminhos. Depois de toda aquela situação que a gente vinha do transporte público, a empresa dizendo que não era viável financeiramente, havia um desequilíbrio muito grande, foi acordado entre todos que seria feita a auditoria da FIP. É importante lembrar, a auditoria da FIP, uma empresa idônea, uma empresa referencial, né? A Fundação Instituto de Pesquisa e Estatística. A própria auditoria, ela deu dois caminhos para o atual contrato. Ou, como o Aquino disse, repassava o desequilíbrio financeiro em forma de aumento de tarifa, e essa tarifa poderia chegar a cerca de R$ 8,00 na zona urbana e mais de R$ 10, R$ 11,00 na zona rural. Ou se faria o aporte com subvenção, que é isso que nós estamos aqui, que é isso que foi definido pelo Executivo. É o melhor dos mundos? Nem de perto. Porque o que a gente queria era nem repassar dinheiro para a empresa e menos ainda aumentar a passagem para o contribuinte. Hoje a gente esteve lá, a gente precisa ainda realinhar horários, o horário da faculdade, muitas reclamações dos universitários, horário de alguns bairros, também bastante reclamação, e o Aquino esteve lá representando a liderança do governo, eu estive lá também. Então, assim, existem pontos a serem tratados. Hoje o secretário de Trânsito se comprometeu conosco numa outra situação, que assim, infelizmente a gente precisa trabalhar com o que a gente tem hoje. Quando lá na elaboração do contrato, poderíamos ter feito situações para que não chegasse nesse ponto? Talvez. Esse contrato foi elaborado lá em meados de 2015, 2016. Infelizmente, a grande maioria de nós nem estávamos aqui, nem passou por nós esses contratos na elaboração dele. Então, hoje, o que o secretário se comprometeu? Mesmo durante esses 12 meses que os subsídios serão pagos, ele já iniciar um processo de estudo para o novo contrato, que é um contrato que é para encerrar esse agora em 2024. E um pedido do Aquino, um pedido meu representando aqui vocês todos, é que nós possamos participar dessa elaboração, para que a gente possa colocar a população, possa chamar pessoas que realmente entendam de mobilidade, que entendam de transporte público, para a gente pegar modelos de referência que dão certo em outras cidades, para que a gente de forma alguma nem arrombe, uma palavra chula, mas o nosso orçamento público. Por quê? Porque infelizmente, para poder garantir esse transporte, a gente vai ter que tirar de outros lugares. Vai ter que tirar. Só que a gente também não pode repassar esse custo para a população de jeito nenhum. Então, o que nós pedimos? Esse processo, esse estudo para o novo contrato, e que de forma garanta o atendimento das pessoas. Quando a gente tiver um pedido, quando a população tiver um pedido, que a empresa faça o máximo para que esse pedido seja atendido, sem que isso tenha que custar mais no bolso da população. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Dito Castro. Pensei que tinha esquecido o meu nome já. Senhor presidente, nós vereadores, eu acho que é importante a palavra do vereador Aquino, né? E tudo isso que o vereador Aquino disse, a gente já sabia desde então, né? Do problema, né? Do não subsídio aumentar a tarifa. Isso já foi discutido lá desde o começo, né? Então, na verdade, esse projeto já era para ter votado na última sessão extraordinária, mas antes tarde do que nunca, né? Então, assim, a empresa precisa, até porque a prefeitura, através da empresa, fez o levantamento e ela demonstrou que precisa, né? Caso contrário, é aquilo que o vereador falou, temos que aumentar a passagem. Então, a prefeitura, o município arca e a população será beneficiada, né? Lógico que precisa melhorar? Precisa, né? E a empresa sabe disso, a prefeitura sabe disso, e nós sabemos disso, e mais ainda a população. Mas assim, estamos de parabéns, nós vereadores e a prefeitura,
e a população que ganha com isso. Continua em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam. Desculpe. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Beto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Só para concluir aqui, realmente o que estamos votando nessa noite, nessa sessão extraordinária, é de grande importância, até porque a população não pode, mais uma vez, arcar com o peso da consequência desses valores. Então, foi feito esse levantamento, como já foi mencionado aqui pelos que me antecederam. Então, fica a situação, não é a favorável, mais uma vez a gente diz, mas pelo menos o trabalhador, o que utilizam-se do meio de transporte, não vão ter que arcar com as consequências. Então, como já disse o vereador Tatu, a gente vai, esperamos que sejamos aí convocados para as próximas etapas, participar do início de tudo que vai ser feito para termos noção e consciência do que está sendo feito. É isso aí. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por 10 votos. Encaminho para o autógrafo. Próximo projeto. Projeto de lei número... Quer que eu leia de novo? Não. Coloco o projeto de lei 11/2022 em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por 10 votos. Encaminho para o autógrafo. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a presença de todos e às 18h17 encerro a presente sessão.